toda essa repercussão e essa comoção. Angélica, seja muito bem-vinda aqui ao Morning News. Prazer falar contigo. Bom dia, um prazer poder participar também. Obrigada. Angélica, a gente está vendo, né, toda essa comoção, essa manifestação pública sobre a morte da rainha, ela que é, né, chefe de Estado em pelo menos 15 países, né, ou seja, além da figura de monarca para os britânicos, ela tem um outro status também, né? E agora, Charles III vai ser o novo rei dessas localidades, também chefe de Estado e com relações entre vários países. Como é que fica, né, agora essa relação com os demais países, com um novo rei? A Rainha Elizabeth, que sempre foi tida ali como uma pessoa firme, mas conciliadora, uma pessoa amistosa, de boa conversa e interlocução com todos os seus pares ali, não pares porque não tem muitos reis, né, no mundo, mas com outros chefes de Estado, né? Como que fica agora essa transição na sua visão, Angélica? Sim, com certeza esse acho que é um dos grandes desafios que o atual agora rei Charles III tem à frente, que é tentar dar continuidade, manter essa unidade, que foi o que a Rainha Elizabeth sempre foi como um símbolo, né, não só para o próprio Reino Unido, mas para todas essas outras nações das quais ela também é monarca. Então, como o próprio Renato estava comentando anteriormente, boa parte da população, e não só do Reino Unido, mas também de todas essas outras nações, tem a imagem da Rainha Elizabeth II como a monarca, né, a mais longeva na história do Reino Unido. Então, são gerações e gerações que não viram nenhum outro rei. Então, o príncipe, atual rei, né, desculpa, o rei Charles, ele precisa agora, então, construir também esses laços mais próximos. Eu acredito que provavelmente ele deve realizar visitas a várias dessas nações, passado, né, o período de luto oficial, porque a gente sabe que a monarquia ela vai ser colocada à prova durante esse reinado do Charles III. A Rainha Elizabeth, com certeza, teve um papel fundamental na manutenção da continuidade da monarquia e em passar uma imagem realmente de maior coesão e de um posicionamento bem coeso da monarquia dentro do Reino Unido. Mas a gente já viu que uma dessas nações da qual a rainha era a monarca, Barbados, realizou um referendo no final do ano passado, em novembro do ano passado, e deixou de ter, então, a Rainha Elizabeth II como a sua monarca, passando a ser um país presidencialista. Então, o que a gente pode observar são movimentos similares surgindo em outras nações também, agora com o falecimento, né, da Rainha Elizabeth, até como uma possibilidade de um encerramento de um ciclo, né, nesse momento. Sobre ainda esse tom, né, do rei Charles III e também os próximos passos dele, a gente estava vendo que ele sempre foi uma pessoa com opiniões muito fortes acerca de vários assuntos, né, e dava a sua opinião sem ter em seus ombros o peso de um monarca. Ele era apenas o herdeiro do trono ou filho da rainha. E agora tendo que assumir e assumir para todos os britânicos. Você acha que ele pode acabar se tornando um rei impopular? Ele pode acabar mudando de repente o tom, adotando até um tom mais moderado para fazer uma espécie ali de transição para o próximo rei? Se a gente levar em consideração a longevidade da rainha, talvez ele tenha aí mais alguns bons anos à frente da coroa. Como que ficaria, né, essa relação de Charles com o seu passado, o seu futuro e suas opiniões?
Eu acredito que sim, ele deve adotar um tom mais moderado. Como você falou agora, ele tem sobre os ombros o peso da monarquia, o peso da coroa, né, e do que ele representa como rei. Então, eu acredito que ele vai adotar, sim, um tom moderado. E eu acho que é interessante essa comparação e essa transição que vai ocorrer entre, né, o reinado da Elizabeth II para o de Charles III, porque são perfis relativamente distintos, né? Lembrar que a Rainha Elizabeth II, ela não, quando criança, né? Então, desde que nasceu, não seria a rainha, não estava ali tão próximo da linha sucessória, mas acabou assumindo. Então, quando seu tio abdicou, o seu pai assumiu, né, por alguns anos, e depois, na sequência, então ela entrou na linha sucessória. Então, diferente do atual rei Charles III, que foi a vida toda preparado para ser rei, né, e assume o reinado já com uma idade avançada, né, ele já tem 73 anos, então, claro, deve ter talvez aí alguns 20 anos de reinado, mas será um período curto comparado com os 70 anos de reinado da sua mãe. E ele também tem esse perfil, como você bem pontuou, de sempre se posicionar sobre assuntos, sobre principalmente aqueles assuntos que são mais sensíveis, na sua opinião, como o tema ambiental, as mudanças climáticas. E já a Rainha Elizabeth, ela sempre adotou, desde muito jovem, né, assumiu a coroa muito jovem, um posicionamento mais imparcial, tentando não revelar muito as suas emoções. É até difícil a gente dizer o que seria realmente a opinião da rainha, da pessoa Elizabeth, e não da rainha, porque ela sempre manteve essa postura muito de uma chefe realmente de Estado, e ela é caracterizada por esse senso de dever e de quase que de doação da sua vida à coroa britânica. Então, vai ser um momento realmente de transição, justamente no momento que o próprio Reino Unido passa por outras crises, por outras mudanças também. Então, eu acredito, né, que o rei Charles III, ele tem um grande desafio em manter essa continuidade do reinado da sua mãe. Até por isso entendo que ele não deve, né, a ideia de que ele abdicaria em favor do seu filho, ela já é praticamente descartada. Ele deve garantir essa continuidade por alguns anos e preparando o terreno para o príncipe William quando ele vier a assumir como rei também. Então ele terá um papel fundamental para garantir a continuidade da monarquia britânica e lidar com os desafios internos e externos que o Reino Unido enfrenta atualmente. Uhum. Angélica, só falando um pouquinho sobre a linha sucessória, antes da gente entrar em outras questões mais também importantes, como a economia, enfim, e as relações políticas, na linha sucessória, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona e se existe, na sua visão, alguma possibilidade, mesmo que remota, de haver uma abdicação do trono por parte do rei Charles agora, porque a gente lembra, né, a Rainha Elizabeth acabou só se tornando rainha porque o tio dela abdicou ao trono e foi o trono para o pai dela, e aí quando o pai faleceu, ela ficou com o trono. Nesse sentido, muita gente está, na verdade, está falando sobre uma remota possibilidade que isso não deveria acontecer, mas você acredita que pode haver uma possibilidade do rei Charles fazer essa abdicação em favor do príncipe William? E aí como que funcionaria, né, linha sucessória? Quem entra é o William, depois quem? Como que funciona, né, essa relação sucessória lá da coroa britânica? Sim. Bom, eu acredito que a possibilidade disso acontecer é muito, muito remota no atual momento. Ela já foi maior em anos anteriores. Acredito que talvez se o falecimento da Rainha Elizabeth tivesse acontecido há alguns anos atrás, a chance do Charles abdicar seria maior. Mas a gente tem observado um movimento nesses últimos anos, principalmente também desde o falecimento do marido da rainha, do príncipe Philip, em blindar um pouco a imagem do Charles, com a própria rainha concedendo, né,
abertura, essa possibilidade de que a Camilla Parker seja chamada de rainha consorte, e não de princesa consorte. Então, nesses últimos anos houve um movimento para tentar restaurar um pouco a imagem do príncipe Charles, que sim, foi manchada por muito tempo, por conta da sua vida pessoal, do enorme carinho que a princesa Diana tinha pela população britânica. Então, existia um temor de que o príncipe Charles, quando se tornasse rei, fosse um rei muito impopular. É claro que ele não terá a mesma popularidade que a sua mãe, tampouco a popularidade que o príncipe William tem no momento atual, mas eu acredito que esses movimentos que têm sido realizados para tentar garantir com que ele tivesse condições de assumir o trono tornam remota a possibilidade dele abdicar em favor do seu filho. E principalmente pelo fato de que, como o Reino Unido já enfrenta crises, né, econômicas, políticas no momento atual, seria mais uma ruptura esse processo de abdicação e de que o príncipe William assumisse o reinado. Então, é claro que a gente não pode descartar. É possível, a gente já viu isso acontecer, né, de reis abdicarem anteriormente, mas eu entendo que é uma possibilidade muitíssimo remota no momento atual. E como que funciona a linha sucessória depois? Já com as últimas reformas, é sempre o critério de filhos ou filhas, né, não existe mais essa distinção de gênero, primogênitos. Então, na sequência, após o rei Charles III, seria o príncipe William, depois os seus filhos, por ordem de nascimento, então o príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis, e depois retomaria para o príncipe Harry, né, o irmão do príncipe William. E aí é interessante a gente pensar que ainda que o príncipe Harry ele tenha aberto mão das suas funções reais, ele continua na linha sucessória, né? E aí após ele também os seus dois filhos, né, o príncipe Art e a princesa Lilibet. Então essa seria basicamente a linha sucessória. E eu entendo que essa possibilidade de abdicação é muito remota, ainda que, é claro, será um desafio a questão da popularidade do príncipe Charles. Uhum. Ô, Angélica, a gente vê, né, a morte da Rainha Elizabeth, um marco, né, num Reino Unido ali bastante incerto, né? Até mesmo estava vendo, acabou de sair a notícia de que o Banco da Inglaterra adiou a reunião sobre taxa de juros que estava marcada para hoje, né? Assim como uma série de cancelamentos, né? De fechamento de comércios, né? Uma série de cancelamentos em homenagem à rainha. Mas existem muitas incertezas, não só no Reino Unido, mas no bloco todo, na Europa toda, principalmente por conta de cenário de recessão, a guerra Rússia e Ucrânia, e a gente até viu, né, o próprio Vladimir Putin prestou condolências, o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, prestou condolências, o presidente dos Estados Unidos, enfim, chefes de Estado acabaram prestando suas condolências, mas mostrando que a rainha trazia ali, de repente, se não uma unidade, mas ela tinha trânsito e era benquista por muitas pessoas de diferentes correntes políticas e ideológicas. Como que fica agora o Reino Unido nessa incerteza, né, de país à beira da recessão, troca de primeiro-ministro depois de todos aqueles escândalos que a gente viu, enfim, troca primeiro-ministro, troca o monarca, é muita novidade para um país, para uma região ali que já está bastante fragilizada econômica e politicamente? Sim, são muitas rupturas, né, ao mesmo tempo, e apenas fazendo um comentário em relação ao fato que você falou que vários chefes de Estado prestaram condolências, eu acho que é um pouco essa ideia de que a Rainha Elizabeth, ela era admirada independentemente de qual corrente político-ideológica, né, ela tinha esse perfil de simbolizar uma unidade da coroa britânica. E eu acho que é nesse sentido que o rei Charles III deve
conduziu o seu reinado, né, buscando assegurar essa continuidade, essa unidade e tentar trazer um pouco esse peso para a monarquia da coesão social dentro do país. Claro que ele tem esse desafio da popularidade, mas sim, são muitas crises, né, como você bem pontuou, crises econômicas, crises políticas, por conta da troca também de primeiro-ministro, que aconteceu agora recentemente, dias atrás, mas uma coisa que eu pontuo em relação a essas rupturas é o fato de que, é claro, é um sentimento muito grande de comoção dentro da sociedade britânica, mas ao mesmo tempo a gente sabe que existia tanto uma preparação quanto uma expectativa de que o falecimento da rainha ocorreria no curto prazo, por uma questão de uma sucessão, uma lógica natural dos eventos. Ela já possui uma idade muito avançada, 96 anos, o seu marido já faleceu no ano passado também, então eu acho que é uma crise, sim, é uma ruptura, mas essa talvez um pouco mais esperada em alguma medida, né, prevista, assim, de que iria ocorrer no futuro próximo, do que as outras crises que aí sim o país vem enfrentando, desde a saída do Reino Unido da União Europeia, a recessão econômica como um efeito também da pandemia e do conflito agora entre Rússia e Ucrânia. Então, esses desafios acho que tornam, na verdade, para a primeira-ministra atual, a Liz Truss, tem um peso muito maior também para ela conseguir lidar com essas questões, porque ela sim é a chefe de governo, né? Ao Charles cabe mais essa função protocolar e simbólica de garantir a estabilidade e a coesão social dentro do país. Tá certo. Angélica, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado por estar dando um pouquinho dessa sua visão sobre todos esses acontecimentos recentes lá no Reino Unido. Seja sempre muito bem-vinda aqui no Morning News. Uma boa sexta-feira, um bom fim de semana para você. Muito obrigada, um bom dia a todos. Tchau, tchau.